Boa noite aos participantes de hoje. Eleni, ao nosso palestrante Tiago Leão, de quem irei falar um pouco mais adiante. É com prazer que dou boas-vindas a vocês neste sexto dia do curso de capacitação de professores e professoras do programa Tribunal, Justiça e Cidadania, que tem por objeto promover e ampliar aprendizagens sobre cidadania e justiça, idealizado pela ANAMATRA e executado pela ANAMATRA 10, em convênio com a Secretaria de Estado de Educação, através da Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade, no âmbito do Distrito Federal e em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Para a presença, peço que registrem seus nomes no chat do Zoom. Relembrando que as aulas ficam gravadas na plataforma do YouTube da ANAMATRA 10, e aqui ficam registrados conhecimentos que serão eternizados no tempo. Hoje, nossa noite de aprendizado será com Tiago Leão. Ele é formado em Yoga Terapia pela Abaco, acompanhando o guru professor Hermógenes, considerado pioneiro da yoga no Brasil. Hoje ele é administrador do Instituto Hermógenes e profere palestras sobre os ensinamentos do professor em todo o Brasil e em Portugal. Enfim, uma pessoa altamente capacitada e muito iluminada acima de tudo. Registro em nome da Mata 10, do programa TJC, a minha gratidão pela sua disponibilidade em colaborar conosco. Fique à vontade, você faz parte desse grupo. Agora ele passa a palavra. Obrigado, Catarina. De novo, eu queria só agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Recebi o videozinho que você me mandou, fiquei muito feliz com o trabalho de vocês e para mim realmente é uma honra participar, ajudar de alguma maneira, se eu puder. E, como eu falei, a profissão de professor, para mim, é uma das mais bonitas que existe, mais importantes para o nosso país. Então, se eu puder contribuir com um pouquinho que seja, eu já vou estar feliz. E a nossa ideia é a gente fazer, agora no início, alguns exercícios práticos, né? Bem simples, não tem nada difícil, e depois a gente conversar um pouquinho sobre esses exercícios para vocês levarem para a vida, principalmente de vocês, mas também alguma coisa que possa levar até para a sala de aula, para os alunos e tudo, porque o conceito do yoga, da meditação, é que a gente encontre essa paz, essa cultura da paz dentro da gente, né? Que, segundo essa visão, é a nossa essência. A paz é a nossa essência. Só que por uma série de questões, né, bloqueios, dificuldades, violências, histórias, a gente acaba se perdendo dessa paz. Então, como a gente vai citar algumas vezes, o Mahatma Gandhi também era um grande homem, né, que falava muito sobre a questão da paz, da verdade, da não violência. Então, a gente vai trazer algumas citações para que a gente possa conversar um pouquinho, tá? Então, eu convido quem puder, fiquem tranquilos, levantar um pouquinho para a gente fazer um exercício. É simples, não é cansativo, só para a gente sentir um pouquinho e depois a gente vai continuar a conversa sentado mesmo, tá? Então, eu só vou me posicionar aqui direitinho para vocês poderem me ver bem. Eu já tenho meio costume de dar essas aulas online também pelo Instituto, então acho que vai ser tranquilo. Estão me enxergando bem, me vendo bem? Dá só um ok, Catarina, tá tudo... Dá para ouvir bem? Eu vou falar um pouquinho mais alto, tá? Então, eu queria propor o primeiro exercício, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para pegar meu pé. Dá para ouvir bem. Dá para ouvir bem, né? Então tá, não vai demorar muito essa parte prática não, tá? Eu queria propor primeiro um exercício que eu faço no início da aula, que é uma maneira da gente, meio que a gente zerar o dia de hoje e começar uma história nova, né? Então, a gente é aquela história, a gente vai esvaziar o copo para depois preencher com coisas boas também. Então, é um exercício de catarse mesmo. Então, a gente vai afastar um pouquinho os pés, ó, e vai relaxar aqui o tronco. O quanto você puder, não se preocupe em descer até o chão, pode dobrar o joelho. Só fica um pouquinho aqui respirando, ó. Respira um pouquinho. Aí você vai virar a palma da mão para frente, ó. Vai inspirando, levantando, ó. Subindo e inspirando. Vai levar o braço um pouquinho atrás, abrir o peito, ó, lá em cima. E aí, você vai soltar um grito. Eu vou fazer, depois vocês fazem. Nesse grito do Ra,
você vai colocar para fora o cansaço, a preocupação, o estresse. Então, inspirou e ó. Vamos fazer junto? Vamos fazer mais 2 vezes. Inspira coisas boas, inspira saúde, paz, alegria, compaixão. Abre o peito um pouquinho, solta o cansaço, o estresse, o medo, preocupação. Faz na sua velocidade, na sua possibilidade. Mais uma vez só. Inspira coisas positivas e bota para fora tudo que está te atrapalhando. Ótimo. Aí nós vamos levantando devagarinho o tronco. Então, como eu falei, esse é um exercício que dá para fazer com jovens até na sala de aula, né? Às vezes os jovens chegam, acredito eu, né? Já fui jovem, chega muito agitado, né? Falando demais, brincando demais. Fazer um exercício desse, de repente, que dá para ele extravasar um pouquinho, é bom também, né? Lógico, dentro de uma possibilidade de cada um, né? Então, vamos colocar a mão assim, ó, nessa posição, que a gente junta as palmas aqui, ó, palma da mão com palma da mão, na altura do peito, os pés juntinhos lá embaixo, e tenta fechar os olhos. Se você ficar um pouquinho desequilibrado, pode afastar um pouquinho os pés. Só respira, vamos respirar um pouquinho juntos aqui. Fecha os olhos um pouquinho. Esse é o momento da gente se conectar com a nossa paz, com a nossa respiração. Vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre a questão da respiração, como usar a respiração para se acalmar, para buscar essa paz interior. Então, respira um pouquinho, de olhos fechados. O corpo, às vezes, quando você está bem juntinho, os pés, né, ele balança um pouquinho. Tudo bem, não tem problema. Apenas inspire. E devagar a gente sai dessa posição. E a gente vai fazer em pé, vou chegar até um pouquinho mais para frente para ficar mais pertinho de vocês. Um exercício que é muito importante, que é o seguinte: geralmente a gente adulto, a gente respira mal. Como assim, Thiago, respira mal? A gente respira curto. E isso é um ciclo vicioso. A gente respira mal, fica mais ansioso, aí respira pior. E vai levando um ciclo de estresse. Então, o simples fato de reaprender a respirar já pode ajudar a controlar a ansiedade, o estresse, depressão, agressividade. Só da gente respirar, a gente respirar melhor, né? Respirar com qualidade, pode ajudar a gente a mudar o nosso estado mental. Então, por que eu digo que a gente respira mal? Primeira coisa, a gente tem que respirar sempre pelo nariz. Não existe respiração pela boca. Isso é um erro. A gente só usa a boca para respirar se a gente estiver totalmente entupido com o nariz. Fora isso, a boca não é feita para respirar. Se a gente está respirando pela boca, está respirando errado. Vou dar um exemplo simples para entender isso. Por exemplo, o nariz ele é feito para respirar. Ele filtra o ar, ele aquece o ar. A boca não. Tudo que é sujeira, germe, bactéria, se você respira pela boca, você engole. E aí você tem mais chance de ficar doente também. Tá? Só um exemplo para entender. Mas vamos à respiração completa, que a gente chama. Esse exercício eu recomendo que vocês, se puderem, um dia façam com os alunos também na sala, porque é um exercício simples e que faz muita diferença. Tá? Então vamos colocar a mão aqui embaixo, ó, na barriga, no abdômen mesmo. Parte mais baixa aqui, ó. Bem na barriga. Quando eu inspirar pelo nariz, a barriga ela vai para fora, não é para dentro. Geralmente a gente aprende errado. A gente aprende a botar a barriga para dentro, mas não é. Quando você inspira, a barriga vai um pouquinho só para fora. E você solta o ar, a barriga volta para a posição normal. Por que a barriga vai para fora? Porque o diafragma, que é o músculo aqui da respiração, ele tem que descer para você respirar.
e aí a barriga cede um pouquinho para ele descer. Então, bota a mão na barriga e vamos respirar 3 vezes. Inspira pelo nariz. Solta o ar pelo nariz. Eu, dessa posição que eu estou aqui, agora eu não vou conseguir ver o chat. Eu peço para deixar as perguntas para o final, mas se precisar interromper, Catarina, pode abrir o microfone e interromper, não tem problema não. Mas no final a gente pode tirar todas as dúvidas. Tá? Então, continua fazendo um pouquinho aqui na barriga. Agora, a gente vai colocar a mão um pouquinho acima, ó, aqui nas costelas, embaixo do peito. Assim, embaixo do peito, nas costelas. É a parte média. Então, a barriga, a parte baixa, aqui é a parte média da respiração. Então, você inspira, a barriga vai um pouquinho para fora, as costelas se abrem. Você solta o ar pelo nariz, costela volta para a posição, barriga volta para a posição. Essa é a parte média. Geralmente, nós adultos, sem essa consciência respiratória, a gente respira muito com a parte alta, que é só o peitoral. Vamos colocar a mão agora aqui no peitoral, ó. Então, inspira, barriga para fora, costela abre, agora sim, o peito levanta. Solta o ar, relaxa o peito, relaxa a costela, relaxa a barriga, tá? Então, pode deixar as mãos do lado e vamos fazer mais 2, 3 vezes. Inspira, barriga para fora, costela se abre, peito levanta. Solta o ar, relaxa o peito, relaxa a costela, relaxa o abdômen. Mais uma vez, só para a gente fixar bem. Então, essa seria a nossa respiração completa, ou respiração profunda. O que os yogis antigos lá da Índia perceberam é que o nosso estado mental está ligado à nossa respiração. Se você está com a mente muito agitada, sua respiração está agitada. Se você tem uma respiração ruim, a sua mente fica agitada. Então, a gente precisa aprender a controlar a respiração para acalmar os pensamentos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ver com vocês. Outro exercício bem simples que dá para fazer também, né, no ambiente da escola é o que a gente chama, olha só que interessante, dança do elefantinho. O que é isso? É um exercício que a gente vai fazer tipo uma dança, ó. É só isso. Os braços bem soltos, olhos fechados. Respira. Não se preocupa com posição, não. Deixa o braço mole. À medida que você gira o tronco, o braço vai encostando no corpo. Gente, esse exercício, pode fazer enquanto eu falo. Respiração livre pelo nariz. Esse exercício é um verdadeiro remédio para quem tem insônia, para quem tem dificuldade para dormir. E hoje em dia, infelizmente, muita gente tem, né? Até depende de remédio para dormir. Então, pode fazer esse exercício na sua casa sem medo nenhum, não tem nenhum risco, né? Pode fazer todo dia antes de dormir. Isso ajuda a acalmar, a relaxar a musculatura, tá? Respira mais um pouquinho. Então, excelente para quem tem problema de insônia. Aí a gente vai diminuindo até parar. Para, respira um pouquinho, ainda de olhos fechados. Ótimo. E eu queria fazer com vocês só mais um exercício, que vocês podem sentar até na cadeira de novo, se quiserem, ou sentar no chão, quem preferir. E depois a gente parte para sentar na cadeira de novo e continuar a nossa conversa. Mas pode sentar no chão, na cadeira, como você preferir, que é um exercício bem simples, como se fosse uma introdução à meditação. Vocês já devem ter ouvido falar, né, lógico, dos benefícios da meditação. Hoje em dia tem estudos científicos, muitos estudos,
Meditação é usada em hospitais, meditação é usada nas escolas, existe muito trabalho de meditação nas escolas. Eu mesmo tenho uma grande amiga minha do Rio Grande do Sul, que inclusive tem uma ONG que trabalhava com escolas públicas, ensinando meditação para os professores ensinarem para os alunos. Tá? Então, meditação hoje, eu vou falar para vocês, é uma ferramenta quase que indispensável. No mundo que a gente vive, a gente precisa aprender a diminuir a velocidade dos nossos pensamentos, diminuir a nossa ansiedade. Eu até brinco, né, que meu avô, o professor Hermógenes, há anos atrás, ele falava assim: faça yoga e meditação antes que você precise. Hoje eu falo assim: faça yoga e meditação porque todo mundo precisa. Hoje todo mundo precisa. Quem não precisa é porque ainda não descobriu que precisa, mas precisa. Porque todo mundo está estressado, ansioso, todo mundo dorme mal, se alimenta mal, toma remédio em excesso. A vida hoje em sociedade é uma vida de um estilo de vida muito doentio, né, que leva a gente para a doença. É o excesso de trabalho, excesso de competição, excesso de consumismo, a gente se alimenta mal, a gente se exercita mal, e isso leva a estresse, ansiedade. Toda doença, por mais que esteja no corpo físico, ela tem um fundo emocional, ela tem um fundo de estresse. O estresse passa por 90% das doenças. Se a gente aprende a controlar o estresse, a gente evita uma série de doenças. Mas vamos ao exercício. Então, posicione-se na cadeira de maneira confortável, ou você encosta bem as suas costas na cadeira, ou se você está no chão, perninha cruzada também com as costas bem retinhas, ou na cadeira tem uma opção também de você chegar para frente o bumbum da cadeira e não encostar as costas no assento. Firmar bem os pés no chão e deixar as costas livres, mas alinhadas. Tá? É importante que as costas estejam alinhadas. Joga os ombros um pouquinho para trás, abre o peito e vamos fechar os olhos um pouquinho. Eu vou conduzir vocês no exercício. Não é longo, fiquem tranquilos. Então, feche os olhos, respire fundo pelo nariz. E vamos começar percebendo a nossa respiração, de olhos fechados. Quando você inspira, você constata mentalmente, o ar está entrando. Quando você expira, o ar está saindo. E vamos ficar um pouquinho assim, olhos fechados, quando você inspira, o ar está entrando. Quando você expira, o ar está saindo. A nossa mente vai fugir para outros assuntos, o nosso pensamento faz parte. Não brigue com seus pensamentos. Traga seus pensamentos de volta para o exercício, sem brigar. Você se percebeu pensando no jantar, pensando em outras coisas, não tem problema. Traga de volta. O ar está entrando, o ar está saindo. Mantenha os olhos fechados. Tente manter o corpo paradinho, sem se mexer. Qualquer pensamento que apareça, seja um pensamento bom, um pensamento ruim, agradável, desagradável, você não julga, você observa e volta para a respiração. O ar está entrando, o ar está saindo.
E mais uma vez, vamos fazer aquela nossa respiração completa, bem profunda. Aí você pode devagarinho mexer os ombros, mexendo o pescoço, vai abrindo os olhos, respira e vamos voltando devagar. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho, que eu vou passar aqui para o outro ambiente, mas eu já volto com a minha imagem e meu som aqui. Desculpa, gente. Tinha Só dado porque uma eu pausa tava... na gravação. Tá, obrigado, Catarina. É porque eu estava lá na sala e agora fica melhor vir para cá, para o escritório. Então, esse senhor que está aqui do meu lado é o professor Hermógenes, tá? Não sei se alguém já ouviu falar, meu avô. Ele escreveu mais de 30 livros sobre yoga, meditação, cultura da paz, onde desses 30 livros, 2 falam bem diretamente sobre a paz, que se chamam Mergulho na Paz. Ele tem um livro que chama Mergulho na Paz e tem um livro que chama Convite à Não Violência. Então, o professor, só rapidamente eu vou contar uma historinha dele. Ele era militar, olha só que interessante. Ele foi professor do colégio militar, né? Mas ele começou a estudar o yoga, a meditação, quando ele teve muito doente, lá na década de 50, 60. E ele foi um dos primeiros no Brasil a escrever sobre yoga, sobre meditação, sobre cultura da paz, né? Então, o que eu queria dividir com vocês um pouquinho é justamente essa questão da gente observar que o nosso estado mental, a nossa mente, ela está trabalhando o tempo todo no excesso, hoje em dia. Ou seja, a gente está vivendo uma época, como a gente falou um pouquinho antes, né, do excesso de informação. O que que acontece? A internet, né, os meios, né, televisão, essas coisas todas, o smartphone, o telefone, a gente acaba ficando conectado, né, 24 horas por dia. WhatsApp, essas coisas todas, eu costumo dizer que é como se a gente vivesse em reunião, né? Porque acaba o trabalho, a gente vai para casa, aí recebe um WhatsApp de trabalho, ou recebe um e-mail do trabalho. Antigamente, o que acontecia, né? A gente trabalhava lá de 8 às 5, mais ou menos, né? Ia para casa e acabou, só no dia seguinte, não é verdade? A gente ia ficar com a nossa família, ia se divertir, ia fazer um esporte, ia fazer... Hoje em dia, é como se a gente vivesse o tempo todo em reunião. Mas o mundo é assim, o mundo está acelerado, né? Isso não vai voltar atrás. A internet não vai voltar atrás. A internet tem coisas maravilhosas, está possibilitando o nosso encontro, né? Pessoas de vários lugares, né? De vários lugares diferentes aqui podendo conversar, isso é fantástico. Mas a internet, isso tudo é um instrumento que pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal também, né? E se a gente não aprende a controlar, isso acaba virando um vício na nossa vida. E é o que a gente está vendo demais, né? As pessoas estão ficando muito viciadas. Então, essa cultura da paz é a gente aprender a desacelerar um pouquinho esses pensamentos. É como eu falei para vocês, a mente, ela não vai parar de pensar, porque a mente ela é feita para pensar. E a gente nem quer que ela pare de pensar. A gente só quer reduzir um pouco essa velocidade. É só isso. A gente precisa acalmar um pouco esse pensamento. Tem uma visão no yoga que é muito interessante, na meditação, que é assim, né? Quando você vai na beira de um lago, se esse lago ele tá ventando muito, tá tendo aquelas ondinhas, né? O lago tá agitado. Aí em Brasília tem o Lago Paranoá, né? Então tá lá todo agitado e tal. Você não consegue ver a profundidade do lago, por mais que a água esteja limpa. A água pode estar clara, mas se a superfície está agitada, você não vê o fundo do lago, né? A nossa mente é a mesma coisa. Se os nossos pensamentos estão agitados demais, a gente não consegue ver com clareza, com profundidade.
com paz. Então, um treinamento de meditação, de yoga, por exemplo, é para a gente acalmar esses pensamentos. Uma coisa que a gente vive hoje também na nossa sociedade é a gente não consegue viver o momento presente. Tem até alguns estudos que falam sobre isso, né? Que a gente, durante o dia inteiro, a gente passa 2 a 3 horas no estado presente. Fora isso, a gente está ou projetando o futuro ou lembrando do passado. Ah, quando eu era mais novo, eu não tinha filho. Ah, quando eu morava naquela cidade. Ou então, amanhã eu vou ter uma reunião importante. Semana que vem eu tenho que fazer esse trabalho, né? Então a gente está o tempo todo se projetando para o futuro ou lembrando do passado. E a vida, ela só acontece no aqui e no agora. Quando a gente não está presente no aqui e no agora, é como se a gente não estivesse vivendo. Como se a gente estivesse, né, num tempo fora, ou para frente, ou para trás. Então, o yoga, a meditação, busca trazer para a gente o prazer da atenção plena. O que é atenção plena? Acho que vocês já ouviram falar, tem uma linha de meditação que está muito conhecida hoje em dia, que chama Mindfulness. É um nome em inglês, mas que quer dizer atenção plena. E tem vários cursos. Isso hoje em dia, gente, é usado por empresas, né, de todos os ramos. Pessoas de todas as profissões usam a meditação como uma ferramenta de evolução profissional também, mas principalmente de saúde mental. É como se a gente tivesse ferramentas para aprender a controlar esse estresse, essa ansiedade que todos nós vivemos, né? Então, é isso, essas dicasinhas que eu queria, né, deixar para vocês. Essa respiração que a gente fez, a respiração completa, é como eu falei ali durante o exercício, né? Hoje, a gente respira muito com essa parte de cima, que é a parte superior aqui do peito. E isso acelera a nossa respiração e acelera nossos pensamentos. Quando a gente está muito acelerado, a gente está confuso, a gente não toma boas decisões. Então, a cultura da paz, segundo essa tradição, né, do yoga, do Vedanta, da meditação, é a gente buscar a paz dentro da gente. A gente só vai ter uma sociedade em paz quando cada indivíduo estiver em paz. Então, no yoga, tem uma palavra, não sei se alguém já ouviu falar, que chama ahimsa. Isso é uma língua sânscrita que é para a gente como se fosse o latim, sabe? Uma língua antiga, né? E é uma língua da tradição da Índia. O Mahatma Gandhi, como eu falei, citei ele rapidamente, talvez tenha sido o maior divulgador da não violência. Ahimsa quer dizer não violência. Todo mundo aqui já ouviu falar da história do Gandhi, né? Eu não preciso nem repetir. Mas recomendo que vejam de novo, quem já viu, que é um filme belíssimo, né? Tem um filme belíssimo sobre a vida do Gandhi, um filme até antigo, que conta a vida do Gandhi. E o Gandhi, ele conseguiu a independência da Índia pela não violência. Quem já viu um pouco dessa história, né? A Inglaterra dominava a Índia era colônia, né, da Inglaterra, e o Gandhi conseguiu a independência do país dele através da não violência. Então, essa cultura da não violência, veja bem, não é contra a violência, é a favor da não violência. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? As campanhas contra a violência, muitas vezes, são violentas. Porque se a gente enfrenta a violência com violência, o resultado é violência. Então, a gente tem que ir a favor da não violência. A gente não pode combater violência com mais violência. Infelizmente, a gente está vivendo essa era, né? No Brasil e no mundo, né? Da gente querer combater violência com mais arma, com mais violência. E isso não vai dar certo nunca. Porque, de qualquer maneira, é violência. Então, sem entrar em nenhum viés político,
Mas eu estou falando da cultura do yoga segundo, da não violência segundo o yoga, né? Não tem cabimento a gente querer acabar com a violência aplicando uma violência maior. Isso não cabe. A gente tem que... E isso eu acho que vocês devem viver muito, né, dentro de sala de aula, né? Porque eu sei que os alunos muitas vezes extrapolam, né? Principalmente jovens, adolescentes, adultos, né? Eles extrapolam nessa questão da violência e vocês têm que, de alguma maneira, controlar a situação, né? Mas não ser violento. Porque se a gente passa uma imagem de que a violência se combate com violência, não é uma imagem que a gente gostaria de passar para o nosso jovem. Eu sei que é difícil, não é um desafio fácil, né? Mas a gente procura a nossa paz interior para levar para o mundo a paz. Existe uma frase, né, do Exército, de uma maneira geral, que é muito conhecida, que é: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Isso é muito falado no meio militar, né? O professor Hermógenes, ele fez uma frase: se queres paz, prepara-te para a paz. Ou seja, treina-te para a paz. Você não vai se treinar para a guerra para ter paz. E esse treinamento da paz é alguns votos que o yoga reforçam muito. Os valores, né? Tem um mestre na Índia, um educador, que fala uma coisa que eu acho interessante trazer essa reflexão para vocês, né? Que ele fala assim: na verdade, na humanidade hoje não falta educação. Educação no sentido de escola, né? Aqui no Brasil, infelizmente, falta sim, né? A gente sabe que existe essa realidade, mas veja bem, não falta escolas, professores. Falta muito uma educação baseada também em valores éticos, né? Na verdade, no caráter, no amor, na empatia. Isso são coisas que muitas vezes não são passadas, né, nas nossas escolas. Eu, pelo menos, na minha vida acadêmica, eu não recebi muito instrução sobre isso. Acho que hoje já mudou muito. Eu vejo na educação do meu filho muita coisa mudando, né? Consciência ecológica, consciência planetária, solidariedade. O trabalho de vocês é um grande exemplo, né? O filme do trabalho de vocês realmente me tocou, né? As imagens, né? Mas, assim, a gente precisa voltar a valorizar os valores, não só as disciplinas, né? Não só matemática, português, química, física, mas os valores éticos. Então, o Mahatma Gandhi, na verdade, ele tinha dois principais valores que ele falava muito, que era a não violência e o valor da verdade. Falar a verdade. Então, no yoga, a gente trabalha muito nessa questão dos valores. Falar a verdade. Agora, é óbvio que essa verdade tem que ser de forma amorosa, no momento certo, sem ferir o outro. Porque se eu falo a verdade ferindo o outro, eu estou perdendo a não violência, né? Então, a minha verdade não deve ser para ferir ninguém. A minha verdade tem que ser colocada na hora certa e da maneira certa. Mas sempre a verdade. E hoje a gente vive uma inversão de valores, né, em muitos sentidos, né? Que eu escuto de amigos meus, assim, pessoas do meu convívio: essa questão do politicamente correto é muito chato. Olha como a que ponto a gente chegou, né? O politicamente correto é chato. Mas se é correto, como é que é chato, né? A questão ele fala em relação ao bullying nas escolas, né? Que na nossa época todo mundo tinha apelido, todo mundo recebia o bullying, né? E ninguém reclamava. Mas a gente sabe que não é assim, né? A pessoa que sofria o bullying, é óbvio que ela sofria, é óbvio que ela se magoava, né? Só que era aceito pela sociedade, era aceito você chamar o outro, né, ou de negão, ou de gordo, ou de feio, ou do que for, né? Era aceito esse tipo de bullying. Hoje em dia, graças a Deus, ainda acontece, é óbvio que acontece, mas não é mais aceito pela sociedade você tratar ninguém de forma discriminando a pessoa.
seja pela opção sexual, seja pela cor, seja pela escolha religiosa, seja pelo aspecto da pessoa, né? Só que tem gente que fala que isso é chato, que politicamente correto é chato. Então, à medida que a sociedade parece que evolui, mas alguns pontos a gente ainda está patinando, né? A gente ainda está voltando atrás. Então, essa questão de procurar a paz, procurar a felicidade, o que o yoga vai falar para a gente? Que a gente precisa olhar dentro da gente. A nossa paz, a nossa felicidade não vai estar em ninguém, não vai estar em situação nenhuma, não vai estar em governo nenhum, em cidade nenhuma, em político nenhum. Ela só pode estar dentro da gente. A nossa felicidade, a nossa paz, o único lugar que ela pode estar é dentro da gente. O professor tinha uma frase também que eu queria deixar para vocês, não deixe a sua paz e a sua felicidade depender do que não depende de você. Ou seja, não delegue a sua paz e a sua felicidade para ninguém. Para ninguém, nem o seu esposo, nem sua esposa, nem seu filho, nem seu pai, nem seu professor, para ninguém. Porque se a gente deixa a nossa paz depender de outras pessoas, é porque é uma paz que não tem sustentação, né? Então, segundo essa tradição, gente, do yoga, a paz verdadeira, ela está dentro da gente. E a gente só vai descobrir essa paz com essas técnicas de olhar para dentro, de respiração, de meditação, né? de relaxamento, como eu estava dizendo um pouquinho antes. Eu já vou abrir aí para perguntas para também não me alongar muito. Mas, como eu estava dizendo antes, hoje a gente vive conectado 24 horas por dia, né? Pensem comigo, o que acontece se eu deixar o meu carro ou a máquina de lavar 24 horas trabalhando? Imagina, a máquina de lavar 24 horas lavando roupa. O que vai acontecer com a máquina? Ela vai quebrar, né? Sem dúvida ela vai quebrar. Imagina você ligar seu carro e deixar ele andando 24 horas por dia. Rapidamente ele vai quebrar. E é isso que está acontecendo com a gente. Por que a gente adoece tanto? Por que a sociedade hoje adoece? Vocês já repararam uma coisa que eu gosto de refletir? A única coisa que não tem crise no Brasil é farmácia. Farmácia é a coisa que mais abre, não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem uma farmácia do lado da outra. São 10 farmácias na mesma rua. A única coisa que não tem crise é farmácia. Por quê? Porque a gente vive uma vida doente, dependente dos remédios. O que o yoga quer trazer para a gente é uma vida mais natural e mais saudável. Ou seja, cuidar do nosso estilo de vida. A gente se afastou muito do nosso estilo de vida saudável. O Hipócrates, que é o pai da medicina, ele dizia que o seu alimento seja o seu único remédio. Vou dar um exemplo básico, que o seu alimento seja o seu único remédio. Hoje, a gente se alimenta muito mal, né? Existem alimentos aí que a gente consome que nem poderiam ser chamados de alimento. Refrigerantes, doces, batatinha, biscoitinho de batatinha, biscoito recheado. Isso não tem nenhum tipo de nutriente. É simplesmente gordura e açúcar. E aí a gente pensa assim, Thiago, mas o que isso tem a ver com a minha paz? Tem tudo a ver, gente. Porque o nosso alimento, segundo essa minha tradição, o nosso alimento, ele, lógico, a energia do corpo vem do alimento, ou seja, se eu tenho um alimento de baixa energia, eu tenho pouca energia, eu adoeço mais. Muitos desses alimentos industrializados causam dor de cabeça, enxaqueca, enjoo, obesidade e uma série de outros, pressão alta, né, porque é muito carregado em sódio e tal, essas coisas. E eu me alimento mal, eu durmo mal, eu levo uma vida sedentária
não consigo fazer exercício porque não tenho tempo, né? Ou porque não gosto, tal, né? E isso tudo, o que está fazendo com a gente? Está adoecendo a gente cada vez mais. Aí, em vez da gente tratar a causa, a gente vai na consequência. Aí toma um remédio. Vocês devem conhecer pessoas assim, né? Ah, eu estou dormindo mal, aí toma um remédio para dormir. Aí de manhã, não, estou muito sonolento, aí toma um remédio para acordar. Ah, eu estou sem fome, aí toma um remédio para ficar com fome. Ah, estou com muita fome, aí toma um remédio para tirar a fome. Ah, eu tô... Tem gente que vive tomando 10, 20 pílulas por dia. Por dia. Eu vejo isso na minha própria família. A gente está extremamente dependente da farmácia. Veja bem, gente, olha só, quero até reforçar isso. Eu não sou contra médico nem contra a medicina, pelo contrário. A medicina tem um papel fantástico na vida do ser humano. Os médicos são muito importantes. Remédios salvam vidas. Eu estou falando do extremo, né? Da gente tomar remédio sem necessidade. Se você está doente, vai no médico e toma remédio, sem nem pestanejar. O problema é que a gente se automedica, o problema é que a gente toma remédio, que se a gente mudasse o estilo de vida, a gente não ia precisar do remédio. Um exemplo que hoje em dia muita gente tem, pressão alta. Pressão alta tem a ver com o que você come, se você dorme bem ou se você não dorme, se você faz exercício ou se você não faz. Se você passar a se alimentar melhor, dormir melhor e fazer exercício, a sua pressão abaixa, sem remédio. Só que dá mais trabalho, né? Você tem que parar de comer as coisas gostosas, saborosas e tal, que geralmente são as que mais fazem mal, né? Gordura, fritura, sal em excesso, açúcar em excesso, farinha em excesso. Mas faz um teste. Se você vai no nutricionista, começa a se alimentar melhor, começa a fazer exercício, aprende uma técnica de meditação, como essa que a gente fez. Rapidamente a gente recupera a nossa saúde sem depender de nada, sem depender de médico, de remédio, de química nenhuma. Então, eu vou abrir aí para os comentários, eu só queria trazer essas pequenas reflexões, mas que a gente precisa buscar essa paz, e essa paz está na nossa mudança pessoal. O Gandhi tinha uma outra frase muito conhecida que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa frase é muito boa, né? A gente quer um mundo de paz, a gente quer um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais saudável, um mundo mais feliz. A gente quer, todo mundo quer, né? Mas eu tenho que fazer parte dessa mudança interior. Eu costumo dizer que a política mais importante é a política interior. É você olhar para os seus valores. Porque é muito fácil a gente julgar, né? Ah, o político tal é corrupto, o outro político é corrupto, mas e os pequenos deslizes que eu tenho na minha própria vida, né? A gente fala muito hoje em dia dos direitos, e é óbvio, a gente tem que falar dos direitos, mas e os nossos deveres perante a sociedade, né? Perante a comunidade? O que eu estou contribuindo? O que eu estou levando de valores para essa sociedade? Como ser humano, como pessoa. Porque a verdade, gente, é que a gente só muda a gente mesmo. A gente não tem essa capacidade. Vocês, como professores, é óbvio que dão ensinamentos, que dão diretrizes para os alunos, mas você não consegue pegar um aluno pela mão e falar: agora você vai ser assim. Não tem como. Ele só vai ser assim se ele se inspirar em vocês, né? É óbvio. Mas ele tem que querer. Se ele não quiser, por mais exemplo que vocês, bons exemplos que vocês deem, eu sei que vocês dão, a gente só muda a gente mesmo. Isso já é um trabalho para uma vida inteira, a gente mudar a gente mesmo. Mas é o trabalho que é importante a gente começar, né? Por uma cultura de paz, por uma cultura de valores, né? De valores éticos, né? Da não mentira. A gente ainda tem uma cultura muito daquela coisa, né? A cultura a frase é racista, né? A mentira branca. Isso já é racismo, para começar. Mas não existe a boa mentira. Mentira é mentira. Não existe a meia-verdade. Existe você falar a verdade de forma amorosa. Mas não existe meia-verdade, não existe mentira boa. Só que a gente, muitas vezes,
E a reflexão é essa: a gente, muitas vezes, na nossa própria vida, nas nossas próprias escolhas, a gente desliza nesses momentos. E eu estou falando a gente mesmo, inclusive eu, por mais que estude, por mais que tente, a gente acaba deslizando, né? Nas próprias cascas de banana que a gente mesmo deixa, né? Então, só para encerrar e abrir aí, se alguém quiser perguntar ou comentar, acrescentar, eu vou ficar super feliz. De novo, professor é a profissão mais bonita que tem, né? O Brasil só vai mudar por vocês, pela educação. Não tem outra forma de mudar. Não existe outra forma. É só através da educação e dessa educação de autotransformação também, de valores, de uma mudança de um estilo de vida, né? Que a gente possa ser exemplo também para esses jovens, tá? Queria agradecer. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, acrescentar. Obrigada, Tiago. Tem aqui alguns comentários no chat, eu vou começar a ler. A Débora falou: eu estou com biomédica e nutróloga. Pedi um tratamento para obesidade de desintoxicação, desparasitação para ter mais qualidade de vida. É difícil, sim. Não podemos mentir para nós mesmos. Remédio alopático, só em último caso. A medicina natural tem bons resultados. A gente que se nega a aceitar. Claro, nunca deixar a medicina alopática de lado, mas empreender na medicina natural como fonte de esperança e possibilidade de a vida melhorar no dia a dia para depender o menos possível de alopatia. É isso, Débora, muito bom. Esse é um caminho, né? A gente tem tantas terapias, né, mais naturais, né? De novo, reforçando o papel do médico, da medicina, salva vidas. Eu tive a oportunidade, gente, de trabalhar 4 anos em um hospital oncológico. Eu fazia meditação e yoga para pacientes com câncer. E eu vi quantas pessoas se salvaram ali graças à medicação. Não foi graças ao yoga, foi graças à medicação. E muita gente se salvou do câncer, né? Infelizmente, também muitos morreram, mas então eu tiro o meu chapéu totalmente para os avanços da medicina. Mas como a Débora falou, às vezes a gente tem recursos naturais, né? Um exemplo fácil, né? Digamos que a gente esteja resfriado, né? Nessa época de frio, muita gente resfriado. A gente pode logo tomar um remédio para resfriado, ou a gente pode beber mais água, descansar, se alimentar melhor, tomar um chazinho, né? Isso tudo vai ajudar a curar o resfriado. Então, assim, a gente pode fazer escolhas, né? Ah, o resfriado muito forte, Thiago, não estou conseguindo trabalhar, então é hora de entrar com uma medicação um pouco mais forte. Mas logo no início do desconforto, a gente já parte para um remédio, para a química. E a gente não dá oportunidade do próprio corpo reagir, a gente não dá técnicas naturais que pode evitar da gente tomar tanto remédio alopático, como a Débora colocou. Mas obrigado, Débora, pelo comentário. O André também colocou aqui: acreditamos a paz a uma situação ideal de vida, a qual nunca será perene, sobretudo em cenário de crise em uma sociedade predatória como a nossa. Resta-nos realmente nos autotreinarmos para um equilíbrio monitorado constantemente. Já dizia Clarice: não se engane, ser simples é muito complexo. Muito bom, André. Concordo plenamente. Ser simples é muito complexo. Tem uma frase de um professor que eu gosto muito, que ele fala assim: vida simples, pensamento elevado. Acho que isso resume muito assim, que a gente pode ter como lema, né? Vida simples, pensamento elevado. O simples é o que faz resultado. Essas técnicas que a gente fez, né, duraram 10, 15 minutos. Eu queria reforçar essa técnica que a gente fez no final de meditação, gente, é meditação, tá? Então, vocês podem pegar isso todo dia, 5 minutos. Não precisa ser mais 10 minutos. Ah, Thiago, eu não sei meditar. Agora você já sabe, a gente já fez, já está aí. 10 minutos.
Não precisa ficar 1 hora, 2 horas, 10 minutos. Agora, o ideal é que a gente consiga treinar todo dia um pouquinho. Todo dia 10 minutos. Eu costumo dizer que meditação é igual tomar banho e escovar o dente. Só que é uma higiene mental. Você pode até acordar atrasado e não tomar banho de manhã antes de ir para o trabalho. Mas quando você voltar, você vai tomar banho, né? Ou você perdeu o horário do almoço e não deu tempo de escovar o dente. Mas você vai escovar assim que você puder, de tarde. Meditar deveria ser uma prática diária nossa, né? 10 minutos, só 10 minutos. Vocês vão ver o quanto isso pode fazer diferença na nossa vida, na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio, no controle do estresse, no controle da ansiedade. Porque imagina comigo, né? Você vem de um dia cheio e tal, não sei o quê, amanhã você vai ter outro dia cheio, agenda cheia, problema, reunião, não sei o quê. Imagina se você chega em casa de noite, aí você senta, não, poxa, eu vou lembrar que o Thiago falou, vou fazer minha meditação aqui 10 minutos. É como se você esvaziasse, sabe? Você esvazia sua mente, seus pensamentos. É igual a lixeira do computador, né, que a gente tem que limpar. A gente limpa a mente, limpa a cabeça. Aí amanhã, antes de começar o dia, 10 minutos. Aí você começa o dia de uma outra forma. Então, não é difícil. É só ir criando o hábito. Ah, eu vou fazer... Eu até brinco com meus alunos, às vezes eu gosto de fazer uns desafios, assim, né? Então, fala assim, ó, se compromete com você mesmo. Eu vou fazer 10 dias, 10 minutos. Se não mudar alguma coisa, eu abandono. Mas durante 10 dias eu vou colocar na minha agenda. Eu vou fazer 10 minutos de meditação. Ou antes do trabalho, ou de noite, ou na hora do almoço, a hora que for melhor para você. Eu gosto de fazer muito cedo, assim, a hora que eu acordo, eu já sento, já faço minha meditação. Mas se não der, o professor geralmente acorda muito cedo também, faz na hora do almoço, ou faz de noite, na hora que chegar em casa. Mas faz, gente, faz 10 dias. Eu garanto para vocês, vocês vão sentir diferença na questão do pensamento, na questão do estresse, na questão da ansiedade. Então, é uma coisa assim, de graça, né? Natural, não tem efeito colateral, não depende de ninguém, só depende de mim mesmo. É sentar e fazer esse exercício da respiração. Pronto. E hoje em dia na internet vocês encontram também muitos aplicativos, no YouTube mesmo, ou aplicativo de celular que tem técnicas de meditação, né? Então, comecem a pesquisar e coloquem em prática. Vocês vão ver que faz muita diferença, assim, para a nossa vida. A Débora pediu aqui para repetir o nome do último livro para ela anotar. Eu até mandei para ela o Mergulho na Paz, mas eu não me lembro o nome do outro. Ah, o outro é Convite à Não Violência. Aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Convite à Não Violência. Tem até a foto do Gandhi, tá vendo? O professor Hermógenes. E ele fala bastante sobre o Mahatma Gandhi. Mandar aqui no... Convite à Não Violência. Deixa eu ver aqui, ainda tem uma nova mensagem. Mas eu vou deixar já a Maria falar, depois eu leio essa última mensagem. Pode falar, Maria. Então, primeiramente, Tiago, eu queria agradecer, tá? Pelas suas dicas, pela técnica de meditação. Infelizmente, eu não pude fazer, porque eu estava ainda chegando em casa, mas eu estava ouvindo vocês e vendo a Catarina, a Aldaís fazendo, os meninos, né? Eu não tinha, de fato, como fazer. Se eu tivesse em casa, eu teria com certeza feito. E eu te ouvindo falar, né? Tem sido enriquecedor esses dias participar do curso de formatação, não é a primeira vez que eu participo, né? Tem sido muito bom mesmo a cada dia. E assim, ouvindo você falar, quando você falou na questão da inversão de valores, né? E assim, tem sido muito difícil promover essa cultura de paz. Eu trabalho com jovens aprendizes, inserção no mercado de trabalho. Então, assim, é desafiador mesmo falar dessa cultura de paz, porque assim, eu não sei vocês, né? Até para os meus colegas, nunca se teve tanta inversão de valores como tem nos últimos tempos.
Então, assim, tem sido muito difícil, desafiador mesmo, promover a paz, levar o amor, a empatia e conscientizar esses jovens. E, assim, todos os dias, eu conversando com os meus jovens, hoje mesmo, numa conversa informal, debatendo o tema, falando de conhecimento, e, assim, é muito complicado, porque são jovens que, por qualquer coisinha, por qualquer motivo, já se ferem, já invertem os valores, valores esses que alguns ainda estão fomentando, nem tem, né? Então, assim, é muito complicado, né? Não é fácil. Eu não sei se os demais têm essa dificuldade, enfrentam essa dificuldade nas escolas, mas, assim, eu trabalho com jovens e adolescentes. Agora não, que eu não estou com públicos menores infratores, mas já atendi, já estive à frente trabalhando com esse público, e não é fácil. Você trabalhar a cultura de paz, falar com o jovem, conscientizar mesmo, fazer com que eles entendam que não dá para a gente levar olho por olho, dente por dente, que a gente precisa realmente, né? Não digo entender, mas respeitar a opinião do outro, viver da melhor forma, né? Você falou também na questão do bom relacionamento intrapessoal, você precisa estar bem com você mesmo, acalmar seu pensamento. Eu tenho jovens que têm crises, vamos dizer assim, de ansiedades tremendas, ferrenhas, e assim, é muito complicado. Eu vou tentar mesmo levar o que você trouxe para a gente hoje, tá? Essa técnica da respiração, eu achei importantíssimo. Algumas pessoas, assim, podem até achar simples, mas é de uma, vamos dizer assim, é de um valor muito grande. Porque, assim, tem ajudado. A maioria dos meus jovens tem problema de ansiedade, né? Estão vivendo no imediatismo, tem uma distorção de valores, onde não existe meia verdade, ou é verdade ou não é verdade, foi tudo isso que você falou, tá? Então, assim, é só agradecer mesmo pela sua fala de hoje, pelas suas dicas, pelas frases que você citou, né? Que nem você falou assim, se você quer ver a mudança, comece com você. Por que não com você? Você cobra tanto do outro, algo que o outro seja diferente, que o outro seja amoroso, que o outro seja gentil, educado, por que não começa com você? Talvez assim ele se inspire ou veja como de fato você está agindo, ele possa realmente aprender por estímulo ou por observação. Então é isso, tá, Tiago? Foi ótimo. Obrigado, Maria. Poxa, muito legal sua fala, e eu imagino mesmo, só consigo imaginar, né, o desafio de vocês com essa juventude, que a gente estava falando também, né, a questão da banalização da violência, né, hoje em dia, a questão da internet tem muito a ver com isso também, né, esses jovens têm acesso às coisas, e a violência é uma coisa que propaga demais, né, a destruição, a violência, é uma coisa que viraliza entre esses jovens, né? E eles ficam acostumados com a violência, com bater, com esfaquear, matar. É muito triste isso, né? E isso é uma coisa que o professor já observava também, o meu avô, né? Que não é que não exista, o bem também está trabalhando muito, né? Você vê aí o trabalho da Marta, né? O bem está trabalhando, mas, infelizmente, a coisa ruim, a coisa difícil aparece mais, né? Na mídia, de uma forma geral, aparece mais a violência do que o bem que está sendo feito. Então, os jovens acabam acostumando com isso, né? Fora a violência doméstica, o preconceito, isso tudo que a gente sabe que está, infelizmente, muito propagado. Mas é isso, o desafio é trazer um pouquinho dessa cultura da paz, primeiro para a gente, esse é o caminho, né? Primeiro para a gente, para que a gente possa levar um pouquinho de algumas técnicas que alguns vão estar abertos a escutar, né? E às vezes a gente se surpreende. Eu vou até dar uma dica depois, se Catarina puder descobrir e mandar para o pessoal depois. Tem um documentário de um tipo de meditação que eles fazem nas escolas americanas, escolas públicas também, que tem muito caso de violência também, né? Dependendo do bairro lá e tal. E eles usam uma técnica que chama Vipassana. É como fala mesmo, Vipassana, nas escolas. E eles fizeram um documentário lindo mostrando o trabalho que foi feito nessas escolas de meditação com os professores, primeiro com os professores, os colaboradores, e depois com os alunos, né? E como eles conseguiram transformar a realidade
dessas escolas públicas americanas nos bairros mais violentos que você possa imaginar. Esse mesmo tipo de meditação, por exemplo, é usado também nos presídios. Então, nos presídios, não só americanos, mas no mundo todo. Então, são coisas que parece assim poxa, mas é impossível, eu vou falar de meditação numa escola pública, isso vai surgir efeito? Vai surgir efeito. Se for devagarinho, se for uma coisa verdadeira, se for uma coisa bem trabalhada, vai surgir efeito. Agora, a gente precisa ter esses recursos, né? Então, eu recomendo, depois Catarina, eu mesmo pesquiso, te mando, e você depois manda para eles pelo WhatsApp, porque é um documentário muito bonito, mostrando assim como essas escolas mais violentas, através dessa técnica de meditação, eles mudaram a realidade da escola toda. Mudaram a realidade, aí depois começaram a mudar a vizinhança, né? Porque a escola foi mudando o bairro inteiro, através de técnicas de meditação. Então, é possível, é difícil, eu sei que é muito difícil, é um desafio muito grande, é o que você falou, a gente está vivendo uma era muito ruim, né? Em relação à violência, isso tudo, mas a gente só tem que acreditar, arregaçar as mangas e tentar fazer alguma coisa, né? Não temos muitas opções também. Sim, é desafiador, ainda mais numa era em que, assim, valores distorcidos, né? A mídia, eles estavam falando hoje até em relação ao Twitter, né? Onde as pessoas estão propagando a cultura do ódio. Falei, gente, por que vocês se afiliem a isso? Por que vocês, né, vão fazer outra coisa? Por que vocês não propagam a cultura do amor, da empatia, do amor ao próximo, do acolhimento, né? Mas, assim, é bem complicado. De vez em quando mesmo aparece no noticiário, um jovem chega, ai, fulano que apareceu no noticiário da Ceilândia, que foi esfaqueado, era um aluno meu, um aluno nosso. Então, assim, fala, gente, por tão pouco, por que tanta violência, né? Mas, infelizmente, a gente está aí para levar essa cultura de paz, né? O É desafio isso aí. continua. Obrigado, querido. A Shirley também está com a mãozinha levantada. Eu gostei muito, eu já faço yoga, inclusive a gente conseguiu um programa de yoga lá para o Paulo Freire, gratuito, que já conseguiram até os colchãozinhos para os alunos. Você acredita que ninguém se matriculou ainda? A gente já fez uma aula, apareceram 3 alunas, mas depois não apareceram mais. E eu estou bem angustiada com isso, porque assim, a gente vê eles demais na questão do celular, a gente fez uma discussão sobre os perigos do excesso e tudo. Quem assistiu aproveitou, realmente melhorou, a conscientização ajuda, só que o nível de matação de aula, e aí a pessoa quando vem com o celular assim, mas fica assintosamente, você chama atenção você conversa, caramba, é assim, num nível assim... E aí não é porque eles estão vendo coisa violenta, a violência vai acontecer assim, ó. Hoje a gente estava no projeto de vida, eles estão na fase que eles escolhem o que eles querem fazer. Para eles poderem. Eu primeiro fiz dinâmicas de interação, e pasme, é a primeira vez que eu não consegui fazer bem as dinâmicas, tipo automassagem coletiva. Não, massagem, filhinha. Antes era sucesso internacional, hoje em dia não é mais. Eles são. Eu não sei se é por conta da pandemia, que ficaram muito tempo isolados. Então, eu gostei desses exercícios aí, que eu já conheço da yoga. A gente pode fazer essa coisa bem simples no começo da aula para ver se eles se conectam mais, principalmente esses que estão matando mais aula, e quando chegam com o celular na mão e não se abrem mesmo para você. E aí, hoje eu fiz até para dar um sustinho na menina, assim, porque ela foi bem na aula anterior, a gente catou, fiz uma brincadeira de sociologia na turma dela, que eles queriam mais união, né? Aí eu peguei aquela dos Escritores da Liberdade, eu ia botar um barbante no meio e brincar, né, com eles, para eles irem se identificando e tal. Mas como muitos mataram, eu falei, gente, a gente vai fazer a dinâmica, mas como a dinâmica de união, a gente precisa estar com os que também estão matando aula. Então vamos brincar de pegá-los, quem está matando aula, e aí a gente faz lá fora, que vocês também pediram isso. Aí a gente fez a dinâmica, foi super legal. Depois eles fizeram cartazes, expressando o que eles queriam, o que eles consideram interessante. E ela ficou super bem. No outro dia, ela chegou com esse celular na mão, de um tanto. E aí eu chamei a atenção, ela ficou... Aí eu fui tirar o celular, ela fez um escarcéu, falou que ia embora, um negócio assim surreal, sabe? E aí
E a outra menina, na outra aula, que eles estavam lá na quadra, brincando e tudo, o menino pegou o celular da menina, nem vi, porque a gente estava na brincadeira, porque eles estavam querendo organizar, e eu estava ali ajudando e tal. E aí eles pegaram, o menino pegou e mandou um post no Instagram da menina, pelo celular da menina. Aí a menina foi pegar o celular também. Eu só vi quando ela estava com o celular. Eu falei, gente, não é... A gente está aqui, está brincando, larga o celular. E ela estava chorando, aí que eu percebi que ela estava chorando. O que foi? Não, problema pessoal. Aí eu fui acompanhá-lo no sol e deixou os meninos jogando. E aí foi descobrir que o menino botou uma coisa no Instagram dela. Aí já, olha, aí o namorado já terminou com ela. Umas coisas assim, sabe, que fica impossível de trabalhar, sabe? Qualquer coisa. Parece que a gente não consegue conversar sobre a relação minimamente. Mas aí eu gostei muito dessa prática para a gente conectar primeiro, aí depois eu falar, gente, olha só, aqui vocês estão escolhendo as aulas, então vocês têm que comprar a ideia. Então, para começar, celulares adestrados, guardados, tá? A gente não precisa de celular nesse minuto, é a aula de vocês que escolheram, é projeto de vida. Vocês decidiram, tudo bem que são propostas diferentes, porque são pessoas diferentes, cada semana a gente está fazendo uma proposta diferente, nem todo mundo gosta de tudo, mas vamos vivenciar plenamente, eu acho que eu vou fazer isso, porque está difícil, e é uma violência que a gente sente, eles se violentam, eles estão o tempo todo ansiosos e deprimidos, um negócio assim que dá uma depressão entrar na sala de aula do Rio, e assim, eu dou aula há 25 anos, e piorou muito de 2015 para cá, nossa, mas um nível assim. E agora, depois da pandemia, eles até são amorosos com a gente, assim, no sentido de que eles estão necessitados da gente, né? Porque eles sentiram de ficar... Mas eles estão num vício de celular, que antigamente, quando você entrava na sala de aula, eles estavam conversando, né? A gente tinha até, gente, calma aí a conversa. Não, estão todos no celular. E você tomar o celular da pessoa, um pouquinho, nem que seja de brincadeira, só para dar um sustinho e depois devolver, a pessoa toma como, tipo assim, você está afrontando a identidade dela, é um negócio assim, surreal, que tá difícil de lidar assim. Então, você comentou essa coisa da cultura, né, digital, a gente até trabalha, mas parece que não atinge quem mais precisa, sabe? E aí eu estou bem angustiada mesmo. Hoje eu estou super angustiada. E hoje eu não tenho yoga, vai fazer yoga na segunda. Então, eu estou bem. Ainda bem que teve aquele iniciozinho assim, porque eu estava super... Cheguei mal aqui para a reunião. Então, é isso. Shirley, eu imagino assim, o desafio que deve ser, né? E até uma reflexão que eu faço, né? Os jovens estão demais, né, no celular e tal, mas a gente tem que refletir que nem é só os jovens, né? Os adultos também, e até mesmo os idosos também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que também se policiar. É aquela história que a gente estava falando, né? Da autoobservação também, da reeducação. Eu mesmo sou professor de yoga, tento tomar o maior cuidado com essa questão, né, de celular e tal, mas teve uma época que eu baixei no meu celular um programa que ele controla quanto tempo eu fico no celular, gratuito até. Aí eu baixei quanto tempo eu fico no celular e quanto tempo eu fico em cada aplicativo, por exemplo, Facebook, WhatsApp. Eu tomei um susto comigo mesmo, porque eu não imaginava que eu passasse tanto tempo da minha vida olhando o celular. Então, é um treinamento interessante, uma reflexão para a gente fazer com a gente mesmo. Porque no jovem, na criança, como eu falei, meu filho tem 12 anos, o dia inteiro a gente está ali, larga o celular, vai fazer outra coisa, não sei o quê. Não sei o quê. Mas e nós adultos? Né? E até mesmo idosos, eu vejo na minha família, pessoas que passam o dia inteiro no Facebook, no Instagram, comentando, compartilhando, curtindo, mandando foto, e é o dia inteiro. Então, assim, é uma coisa que realmente é um pouco assustador. Existem, só para vocês, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas nos Estados Unidos, hoje em dia, existem clínicas de desintoxicação de celular. Olha só, igual clínica de desintoxicação de droga, existe clínica de desintoxicação de celular. E são casos horríveis, tem um documentário falando sobre isso. Desintoxicação de celular. Jovens que não dormem, que não conseguem mais
interagir, porque ou é jogo, ou é mídia social e tal. Então, é uma coisa que a gente vai ter que aprender, porque isso não vai acabar, né? Não vai voltar atrás. A internet, isso é impossível, é só para frente. Mas a gente está errando na mão mesmo, com a gente mesmo, e com as nossas crianças, nossos jovens mais ainda, né? E eu fico imaginando o desafio da escola, porque é difícil, como é que a escola controla, né? Não dá para chegar e tirar o celular de maneira total, porque vão alegar que é segurança, que meu pai, né? Meu pai pode querer falar, eu tenho que falar com meu... Tem uma série de coisas que é difícil resolver isso, mas é um desafio que a gente vai ter que lidar e lidar com a gente de novo. A questão do yoga é sempre essa, olhar para mim, né? O que eu estou fazendo, como eu estou me comportando, como está sendo isso para mim, até para quando eu for passar, eu passar com mais veracidade, com mais autoridade, né? Olha, eu também ficava muito no celular e hoje eu estou me controlando melhor, eu estou, né, deixando o celular quieto lá, deixo lá em casa durante um tempo, porque é assustador mesmo, é assustador. A gente está vivendo uma vida virtual. A verdade é essa, a maioria das pessoas vive uma vida virtual. Só que a gente tem que ter maneiras de tentar diminuir isso, né? Mas é um desafio. Imagino nas escolas deve ser muito desafiador, né? E agora nós já estamos entrando numa fase em que se discute o metaverso, o trabalho no metaverso, a vida no metaverso. Ainda tem isso, é É verdade. uma realidade no meu trabalho, por exemplo, essa questão já de discutir o trabalho no metaverso. Mas, enfim, a Débora fez só um último comentário aqui, já comentando um remédio que a mãe dela tratava ela melada, cebola branca com açúcar. Lá no Pará, tudo é andiroba. Andiroba resolve todos os problemas. E tem muita receita assim, né, de regional que realmente resolve, né? Dizem que é um bom anti-inflamatório, andiroba. Minha mãe nem sabia, usava comigo, não dava certo. Tá certo. Mas vamos agora para o caminho de encerramento. Tiago, foi muito importante a tua participação hoje. Discutimos aqui já em outras aulas a respeito do funcionamento desse seu trabalho, discriminação, como uma questão social, necessidade de nós adotarmos novas posturas. Mas hoje tivemos uma vivência de como cuidar do nosso corpo e da nossa mente. De ainda residem muitas descobertas, surpresas e tesouros que precisam ser desvendados. Eu agradeço a qualidade e a atenção que você dispensou a nós hoje. Foi mais do que conhecimento, foi amor compartilhado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês, pela troca, né? É interessante, né, que mesmo distante, pelo olhar e pelo sorriso e pela atenção que todo mundo dá, né? A gente se sente acolhido também. E agradecer mesmo a oportunidade, como eu falei, não é um discursozinho, não. Para mim, é muito importante poder falar isso com professores, pela minha relação com família e por realmente acreditar que o Brasil só vai mudar pela educação, né? Pela educação individual de cada um de nós, e essa é uma reflexão que eu deixo, né? Das nossas mudanças, das nossas educações, dos nossos valores, para que isso seja passado de forma verdadeira, né? Que seja uma vivência, que seja não só, né, alguma coisa que eu aprendi, mas alguma coisa que eu vivo na minha vida. Se eu vivo esses valores na minha vida, na hora de eu passar, isso tem muito mais força, né? Então, a reflexão é que a política verdadeira é a política interior, é a política individual, é o que eu posso fazer para contribuir com a sociedade. É esse que, para mim, é um grande caminho, assim, né? A nossa transformação. Se cada um de nós transformar um pouquinho, já muda muita gente ao redor, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês, um prazer, uma honra, e espero ser convidado outras vezes, estarei aqui, se possível, com muito carinho, tá? Obrigado, boa noite para todos. Boa Um prazer. noite, obrigada. Até Pessoal, logo. segunda-feira retornamos. Vamos ter palestra sobre os tipos de assédio.
com o presidente da Matra, Cristiano Siqueira. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até semana que vem. Obrigada, noite. Tiago, mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.